Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Thaisa. Eu sou a Emily. Somos mães, educadoras, entusiastas por uma educação mais humana, mais sensível. Para as crianças, para os jovens, para os pais, professores e para todo aquele que se sente responsável pela educação de alguém. No nosso podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre autoridade, mas dessa vez, autoridade no lar. Então, essa é a relação de autoridade entre pais, mães, responsáveis e as crianças. Recentemente, a gente viu, tenho conversado muito sobre isso e observado uma máxima que traz que a autoridade a gente conquista através do vínculo, e não através do medo. E muitos de nós ainda vêm dessa educação e dessa criação onde era eu mando, você obedece, onde era uma situação em que a criança não fala muito, ela escuta. E cada vez mais a gente tem visto as famílias preocupadas em se aproximar, das crianças e dos adolescentes também, principalmente. E nisso as famílias vêm se abrindo para escuta. Então, para essa escuta sensível, para ouvir mais, para falar de uma forma mais sensível, embora seja uma longa jornada para pais, mães responsáveis que não vivenciaram isso nas suas próprias criações, Então, embora esse seja um desafio longo, a gente vê uma sociedade mais preocupada com isso, em observar com mais atenção, mais carinho, mais respeito, e não só naquela ideia de autoridade de eu mando e você obedece. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, mudou-se um pouco essa questão da autoridade, Antes o pai falava e ninguém podia falar mais nada. O pai era a autoridade maior da casa. Isso mudou-se com a nova dinâmica das famílias, As famílias mudaram, a dinâmica das famílias mudaram. Então, tirou-se aquele conceito de família ideal, entre o que o pai é o provedor, é o que manda, é o que é a autoridade, e a mãe é a que fica em casa com os filhos e tal, que é o lado... É engraçado a gente imaginar que era o lado afetivo, era com a mãe, E o punitivo muitas vezes era com o pai, Essa figura tradicional da família, de antigamente, digamos assim. Então, mudou a estrutura da família, mudou também o conceito de autoridade, muitas vezes, E aí que a gente vê muitos filhos, principalmente na adolescência, enfrentando os pais. E os pais reclamando, ele não me respeita, ele me enfrenta, ele me responde. Então, onde foi que a gente errou, A gente pensar como pai, onde foi que eu errei, ou onde foi que eu não percebi, porque a gente, falar que errar é pesado, mas a gente erra tentando acertar, E a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente quer o melhor para a nossa família, mas em algum momento isso se perdeu. E a gente pensar talvez na infância, Na infância, muitas vezes, a criança tem a ânsia em falar, e a gente às vezes não para ouvir. Ouvir na essência, gente, porque às vezes a gente está ouvindo e está no celular, e está dirigindo, e a criança está lá fora, está lá atrás do carro, falando, porque na escola foi assim, foi assado e tal, e a gente não está realmente ouvindo na essência. Quando eles crescem e vão para a adolescência, a gente sente falta disso. E aí a gente fala, e aí, filho, como é que foi na escola? Foi legal. Ou então fala assim, foi a mesma coisa de sempre. Então, e aí fica aquela dificuldade, falar assim, o meu filho não fala, o meu filho não confia em mim. E aí, e junto com a questão da autoridade. Então, a gente pensar, será que uma coisa não está ligada à outra? Será que não está ligado a outra? A gente pensando nesse vínculo, que agora não existe mais essa figura absoluta do pai, a autoridade máxima. Existe o vínculo, falam que a autoridade do pai, da mãe, do responsável está no amor, está no vínculo. E o vínculo pode ser estabelecido tanto pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, pela madrasta, por quem cuida da criança, pelo cuidador mesmo. E aí, muitas vezes, esse cuidador, a gente não está parando na correria do dia, a gente não está parando para ouvir realmente essa pessoa na essência, Essa criança, esse adolescente na essência. O quanto verdadeiramente a gente está se importando com o nível de relação, de intimidade que se cria, para que isso perdure. Porque muitas vezes a gente vem falando sobre isso, especialmente você trazendo, Que a gente busca tanto algumas coisas na adolescência, mas que é nesse período da infância que a gente tem que semear. E se a gente está entendendo que
através do amor, a gente gera vínculo, e aí a gente gera conexão, gera respeito, autoridade. E cria realmente uma relação que vai perdurar para a adolescência, para os momentos difíceis, para os momentos que eles quiserem ficar mais sozinhos mesmo. Como que a gente vai lidar com essa dinâmica sem criar um contexto sensível, onde as crianças vão se sentir acolhidas, né? Respeitadas, e vão perceber na gente um elemento que é autoridade, mas que também é isso, sabe? Sensibilidade, que é colo, que é carinho. E eu achei muito especial, porque muitas vezes, e aí eu falo na minha posição de mãe, muitas vezes a primeira coisa que é reflexo é o grito. E assim, não é o nosso grito, não é a altura do nosso grito, ou a força que a gente vai impor na voz, que vai fazer com que eles respeitem a gente. Eles podem ter medo da gente, falar assim, olha, minha mãe tá meio possessa, tá meio enlouquecida, melhor eu obedecer. Mas respeitar mesmo. Muitas vezes eles vão ficar com pena da gente, falar assim, tadinha da minha mãe, né? Melhor eu obedecer, porque ela não tá no dia bom hoje. Mas assim, conexão mesmo, vínculo, é sobre escuta. É sobre entender que a gente pode ser colo, que a gente pode acolher. E isso não tem a ver com ser bonzinho. Então, assim, isso tem a ver com a gente ser assertivo o suficiente nessas condutas de fala com as nossas crianças, para que eles entendam o porquê das coisas. Porque aquela autoridade que a gente, né, vê de antigamente é que, menino, não pode fazer isso. Por quê? Porque eu estou mandando, porque eu quero, e porque, né, você tem que obedecer simplesmente. Abrir espaço para eles questionarem é muito louco para a gente. Porque a gente se sente realmente perdendo alguma coisa. Autoridade. Eu acho que é muito difícil, assim, né? A gente fala assim, que não pode, a gente não deve gritar e tal, mas a gente sabe que na hora o grito sai. Na hora da raiva, gente... É mais forte. É mais forte que a gente. Então, é uma questão de gestão de emoções, e que a gente não vai resolver isso do dia para o outro. É uma tentativa constante, né? De tentar se acalmar e não descontar na criança uma raiva que é nossa, né? Que muitas vezes é nossa, uma insatisfação nossa quando ele faz alguma coisa, né? Na verdade, o grito, eu acho que a gente grita às vezes com a gente mesmo. Porque pensar assim, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que ele está com esse comportamento? Então, assim, o grito vem num pedido de socorro, muitas vezes, do pai, da mãe, né? De que você não sabe mais o que fazer. Então, você vai no extremo, que é o grito, mas que alguns chegam à violência também, né? Que não fica só no grito, que chega a umas palmadas, umas chineladas, né? Nesse processo. Então, buscando o quê? Buscando uma autoridade, buscando um respeito das crianças, né? E talvez a gente esteja indo pelo caminho errado. E o mais difícil, muitas vezes. Porque, assim, por mais que a gente ache ali que é o mais fácil, a gente está indo para um caminho que a gente vai ter que voltar por ele. A gente vai ter que voltar. E voltar por ele pode ser muito doloroso, porque a gente vai ter que tentar refazendo, reconectando coisas que às vezes são muito difíceis, né? É um caminho onde a gente está se distanciando das crianças. Uhum. E é muito difícil a gente falar sobre... É delicado falar sobre esse assunto, porque falar sobre a gente apoiar as crianças nesses momentos, né? De criar conexão, criar vínculo, muitas vezes é a gente se escutar. E a gente se escutar e entender o que está passando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções é difícil, porque aí a gente, né, vai ter que se olhar no espelho e ver assim, olha, o que eu estou sentindo? Muitos adultos hoje em dia não sabem. Não sabem nomear seus sentimentos, não sabem reconhecer tantas angústias, tantas aflições que sentem. Então, aquilo que a gente... os nossos comportamentos com as nossas crianças ou até com os adultos à nossa volta, é simplesmente despejando uma série de informações que nós não estamos conseguindo digerir. Sim. E quando a gente se desregula, seja pelo grito, seja pela violência verbal, violência física, é tudo isso que a gente não conseguiu digerir na gente. E como é que a gente acha que a gente vai conseguir ajudar a criança se a gente não está conseguindo se ajudar? Exato. E quando a criança vê isso, a gente nessa turbulência,
sem conseguir se resolver, a criança, isso assusta a criança. Assusta. Né? Então, assim, minha mãe grita, minha mãe se descontrola. Então, a gente passa aí a lembrar que nós somos o adulto da relação. E às vezes é a nossa criança que está falando, né? É a nossa criança, que não foi acolhida, que não foi respeitada. E aí a gente está jogando tudo aquilo para fora e a nossa criança está ali, reprimida, contida, tendo seus sentimentos, suas emoções negados. Né? Sim, e aí olha que coisa. Se a gente coloca a nossa criança para fora, a gente tem uma sensação de igualdade com o nosso filho. E aí ele pensa assim, nossa, minha mãe agora parece que ela... É que nem eu, né? É que nem eu, né? Então aí a gente perde um pouco da autoridade também, né? Quem grita mais alto, né? Exato. Quem faz mais birra. Porque é isso, porque tem hora que a gente fala da birra da criança, mas tem hora que o adulto que vive na gente, nossa, ele birra muito pior que qualquer criança. Ele é birrento. Às vezes a gente vê o nosso parceiro, né, meio descontrolado, você fala assim, gente, tá pior que a criança. Essa birra tá pior. É uma luta, né, que a gente quer ganhar na queda de braço ali com a criança. E quando a gente pensa em respeito, em afetividade, em ouvir a criança, não quer dizer que a gente tem que ser amiguinho do filho. Que a gente pensa assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, da minha filha. Gente, a gente não vai ser. A gente não vai ser o melhor amigo, porque tem coisas que a gente fala para amigo, porque amigo não tem papel de educar, amigo não tem o papel, a obrigação de dizer o que é certo e o que é errado, né? Não é o papel do amigo, mas o papel da mãe, o papel do pai, o papel do educador é dizer, isso é certo, isso é errado, de uma maneira, claro, né? Que às vezes a criança traz um negócio e fala de cara, não, mas isso é errado. A criança já se fecha, né? Mas assim, é o papel do pai, da mãe, do responsável, educar. Então, você não pode ser amigo 100%. Mas você pode ser amoroso, pode ser colo, pode ser um bom ouvinte, né? Você escuta, realmente escuta, porque nós pais, a gente acha que o nosso papel é falar. Falar, palestrar. Aí é quando o adolescente fala assim, lá vem a minha mãe de novo com aquela palestra. E a gente acha que é o nosso papel. Claro que o nosso papel é educar, mas, gente, tem hora que não tem necessidade de uma palestra de 10 minutos. Né? Às vezes, necessidade muito de ouvir o que ele tem a dizer. E a gente acha que o nosso papel é só falar. Não, o nosso papel, todo ser humano tem a necessidade de ser ouvido, na essência. E o adolescente, ele quer ser ouvido. Então, quando ele percebe que o pai, a mãe, o responsável realmente está ouvindo ele sem julgar, porque aí eles têm receio de falar, porque eles vão ser julgados pelo que eles estão falando. Então, quando ele percebe que ele tem naquela pessoa, ele tem uma pessoa que é colo, que vai ouvir ele sem julgamento, aí ele estabelece o vínculo. Então fala assim, eu não posso julgar. Não, gente, pode, mas primeiro você ouve. Ouve, processa, porque às vezes o adolescente, a criança vem falar uma coisa, a gente falou da raiva. E que a gente quer ser reativo, né? Quer ser reativo. Quer ter resposta. Já fala, não é possível que você fez isso. É errado. A gente já começa a descarregar na criança, no adolescente. Então, primeiro a gente ouve, gente, acolhe, internaliza e pensa assim, como que eu vou agora explicar que isso não é legal? Que não é o melhor caminho, principalmente para o adolescente, porque às vezes a gente tem que deixar ele errar um pouquinho para ele aprender. Mas, então, gente, deixa às vezes para um outro dia. Ouve, acolhe, processa, fica na sua cabeça de pai e mãe aí, de responsável, pensando como eu vou abordar esse assunto depois. E aí vem de uma outra maneira, com os pequenininhos, tem uma maneira mais lúdica de contação de história. Traz um livro que fala sobre aquele assunto, inventa uma história na hora de dormir e tenta embutir ali alguma daquela situação que aconteceu ao longo do dia. Então, várias maneiras da gente depois vir trazer o assunto. Mas ela percebeu que ela foi acolhida, que você realmente ouviu. E sabe que quando a gente fala de escuta, e aí falando para adolescente, pode, por um lado, parecer mais fácil, porque eles já são capazes cognitivamente de falar. Uhum. E a criança? Porque muitas vezes a criança ela não consegue falar para a gente.
o que ela está sentindo, porque ela ainda não consegue nomear, compreender, reconhecer os sentimentos que ela tem. Então, a escuta mais sensível que a gente pode fazer é nessa observação de como ela está demonstrando, quais são os comportamentos, que muitas vezes aquele comportamento que parece uma birra, que é uma birra, aquilo está trazendo muita informação para a gente. Mas nós, na nossa correria, nos nossos automatismos, a gente só está vendo uma criança jogada no chão, gritando e esperneando. A gente não está conseguindo acessar as dores dela, o que gerou aquilo ali, né? E como a gente vai cuidar. Então, por isso que eu vejo, assim, o caminho, às vezes, da reatividade, embora pareça, né, assim, o caminho mais fácil, ele é muito difícil, porque depois a gente tem que voltar por ele mesmo, colhendo todas aquelas coisas negativas que a gente plantou, por não ter tido... E tentar ir reparando e consertando as coisas. Ou então depois vai para terapia, né? Tipo isso. Vai para terapia. Vai depois. pai, vai criança, vai adolescente, mas a gente jura que está tentando criar uma geração mais saudável que Exatamente, nossa. Exatamente. E a gente tem mãe que fala assim, não, depois ele resolve na terapia. Né, gente? Olha o quanto nós estamos tendo a oportunidade, né, como pais, igual você falou, de ouvir a escuta sensível, não só do que fala, de toda a expressão, que a gente não fala só com a boca, com as palavras, a gente fala com o olhar, com as ações, com o corpo. A criança, nós também, nós falamos com o corpo, com tudo fala. Então, perceber nesses sentidos, que às vezes a gente menospreza a dor da criança, a gente menospreza a dor do adulto. Você está chorando por causa disso? Né? Uma pequena coisa, só porque a gente vai embora agora, você está dando essa birra. Então, assim, a gente menospreza a dor da criança. Que naquela hora, gente... É a maior dor do mundo. É a maior dor do mundo, porque ela não quer ir. Então, assim, não que a gente vá, não, eu vou ficar, então. Não, gente, não estou falando. A criança precisa se frustrar, a criança precisa ouvir não, mas é a maneira como a gente vai ocorrer essa frustração, a maneira como a gente vai dizer esse não, sem menosprezar a dor dela. Não é sobre valorizar o que ela está sentindo no sentido de aumentar, mas de reconhecer. E falar assim, eu entendo que isso dói para você, que isso é ruim, que você está triste. É uma pequena fala, não é? Exatamente, assim, eu te entendo. Mas agora a gente vai precisar ir. Exato. E a gente não precisa deixar, a gente pode construir esse caminho, né? Por exemplo, do ir embora, como você comentou aí. Mas é tudo parte do reconhecer. E é muito interessante que muitas vezes a gente fala sobre entender a dor do outro. Ninguém é capaz de entender a dor do outro. Então, assim, o que cabe a nós, enquanto adultos responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes, é acompanhar eles nesse sentimento. A dor não é nossa. Nós não somos capazes de sentir o que eles estão sentindo, mas a gente está ali, de mãos dadas, ou mostrando assim, eu estou aqui. E reconhecer que o outro tem a dor. Exatamente. Ele está sofrendo. Reconhecer, entender, ajudar ele a nomear e mostrar assim, vai passar e eu estou aqui. Como eu posso te ajudar? Porque para uma criança, às vezes, é colo, para outras vezes é distância, né? Para um adolescente vai ser espaço, para outro adolescente vai ser toque. Então, assim, só que para isso a gente precisa ter se conectado antes. Eles precisam reconhecer na gente uma figura que tem autoridade suficiente para ajudar ele a resolver os seus próprios problemas. Porque pensa muitas vezes, principalmente adolescente, vê o pai e a mãe descontrolado, não consegue nem resolver seus problemas. O adolescente vai pensar assim, ele vai resolver o meu? Meu pai e minha mãe não conseguem nem resolver os deles, vai resolver o meu? Melhor eu ficar aqui sozinho com minha dor, com meu sofrimento. Então, assim, é sobre eles verem, né, que nós também temos. Porque aí, muitas vezes, a gente quer conter isso na gente, para eles não acharem que a gente consegue resolver tudo. E não é sobre isso. É sobre mostrar que sim, a gente sente raiva, a gente se frustra, a gente tem alegria. Tem dia que a gente se descontrola, mas que a gente dá um jeito de organizar isso com a gente mesmo, né? De se regular, para que eles entendam que nós somos capazes de ajudar eles a se regular também. Então, para isso precisa dessa conexão antes. Porque realmente, gente, tem criança em momentos que eles falam, acho que a minha mãe não é a melhor pessoa para me ajudar. Porque minha mãe está descontrolada, minha mãe está nervosa, minha mãe está estressada. Então, assim, aí ele vai buscar em outras
outras figuras, né? Muitas vezes uma avó, um avô, uma professora, que a gente vê muitas vezes em sala de aula, o quanto a criança se identifica com o professor que escuta, que ouve realmente ela, né? E ela se identifica com aquela figura, porque talvez ela não tenha essa pessoa em casa. Ela se identifica muito com um amigo, uma amiga na adolescência. Claro que a amizade é fundamental na vida, não só na infância, adolescência e na vida adulta. Mas muitas vezes ela se identifica com quem ouve. Quem acolhe. Com quem acolhe. Não julga. Que não julga. Porque se também a gente tem alguma amiga que só julga, não é ela assim, que a gente vai aquela procurar. pessoa que eu vou procurar. Porque, né? Então a gente tem essas pessoas, a gente convive com todo mundo, né? Adulto, a gente tem esse discernimento de pensar, não, com essa tal pessoa eu posso, com essa tal pessoa não, mas agora e a criança e o adolescente? E quando a criança não tem ninguém? Aí gera esse processo de aumento de ansiedade, que a gente já falou, até da depressão, né? Uma coisa vai desencadeando a outra, porque ela não tem uma autoridade em casa, mas é uma autoridade de amor, é uma autoridade de reconhecimento, é uma autoridade de uma pessoa que ela possa realmente contar ou receber colo, que às vezes ela não quer falar nada, ela só quer um colo, né? E ela não reconhece isso em ninguém na casa. E aí isso vai gerando esse processo todo, de não ser reconhecida, de baixa autoestima, que aumenta a ansiedade, que pode até chegar numa depressão, infelizmente. Esse texto que eu comentei antes falava sobre a autoridade ser conquistada através de vínculo, né? Que é através de amor, e não através de medo, ameaça, violência. Ele também fala algo sobre a gente, né? Essa figura dos responsáveis ser barco. Justamente trazendo essa questão da metáfora de uma tempestade. Porque às vezes esse mar está revolto, a gente não sabe nem o que faz, parece que a gente vai morrer afogado ali, mas de repente tem alguém que é barco para você. E aí a gente traz essa reflexão, né? O quanto nosso pai e mãe a gente está sendo barco, ou a gente está parecendo mais um tubarão nesse mar revolto que vai devorar essas crianças. Não está fazendo ele nada. Então, assim, o quanto a gente, todos nós, né, adultos, crianças, adolescentes, a gente precisa de quem é barco pra gente. E é muito legal a gente pensar isso. Que é muito bom a gente poder ver outras figuras, muitas vezes um professor, uma avó, uma madrinha, mas eu tenho certeza que todo pai e mãe gostaria de ser essa figura. E a gente se decepciona quando a gente descobre que a gente não é. Todo pai ou mãe que descobre em algum momento que você não é o barco daquele filho, você se decepciona. Porque na nossa vontade de acertar, a gente quer, né? A gente quer ser barco. Então, e eu incentivo muito isso nos meus alunos, os adolescentes, eu falo, procure, quando eles me trazem alguma coisa, eu falo, você já pediu ajuda para o seu pai, para sua mãe, para alguém que está em casa, porque eu acho que o lar, gente, né, é o nosso reduto, é a nossa casa, é o lar, são a família, eu falo muito isso, os amigos são ótimos, mas você vai levar para o resto da vida é o quê? A família. É a família que a gente vai construindo junto, é a família que a gente tem. Então, eu sempre incentivo. Você já conversou com seu pai? Você já conversou com sua mãe? Você já falou sobre isso com alguém? E aí eles falam, não, mas a minha mãe não me escuta. Minha mãe não tem tempo. A minha mãe... E aí eu incentivo, ela assim, tenta, vê um dia que sua mãe estiver mais calma, que ela tiver, que você sentir que ela está mais receptiva, tenta falar com ela, inserir o assunto, sabe? Então, eu acho assim que nós, na verdade, a gente pensando nesse vídeo para pais, a gente pensar que você, pai, mãe, responsável que está ouvindo a gente, que está aqui no nosso podcast, a gente pensar que às vezes, tira um tempinho, gente, começa com 5 minutinhos por dia para realmente ouvir o seu filho na essência, o que ele quiser dizer. Mostrar que se importa de verdade. Que se importa de verdade, deixar o celular de lado por 10 minutos e falar, agora eu vou te ouvir, agora eu estou aqui 100% para você, né? Que não, a gente não é uma demanda muito grande, que eu sei, a gente tem trabalho, a gente tem compromisso, a gente tem responsabilidades, a gente tem... Mas, assim, 10 minutos, né? Talvez numa refeição, talvez na volta da escola, talvez antes de dormir, de acordo com a rotina de cada um, né? Tira uns 10 minutinhos do dia, se puder mais, ótimo, mas pelo menos um tempinho para realmente ouvir o seu filho na essência. E
suspende o julgamento, gente. Suspende, fala assim, coloca uma água, aquela técnica, põe água na boca para você segurar para não falar, que você vai ouvir. Depois faz um combinado. Primeiro você fala, depois eu falo, e a gente respeita isso. Vamos respeitar os combinados de que nós vamos só ouvir, segurando ali. Sei que a vontade, às vezes, de falar vai ser grande, mas a gente segura para só ouvir. Bem, ficou bem reflexivo sobre hoje. Acho que é um assunto que a gente tem que voltar e conversar mais, porque a gente precisa falar sobre isso, sensibilizar, né? Pais, mães responsáveis, sobre a gente conseguir falar um pouquinho, acessar os nossos sentimentos, nossas emoções, ajudar as crianças entendendo que é um longo caminho. Se a gente quer criar adultos saudáveis, isso começa pela boa relação deles com seus próprios sentimentos, né? E, principalmente, nenhum adulto saudável que eu conheço não tem apoio, Sim. Não tem suporte, não tem seu barco no momento de tempestade. E, como a gente falou, a gente tem certeza que todo pai e mãe deseja ser isso na vida dos seus filhos. Então, que a gente possa parar um pouquinho, né? Refletir dentro de tantos automatismos que a gente tem na vida e lembrar o quanto a gente está se propondo verdadeiramente a ser isso. Bem, então esse foi o podcast de hoje. Se você gostou, comenta, compartilha, passa esse vídeo para mais pessoas e fala para a gente, né, como você se sente sobre isso também. Até a próxima. Tchau, tchau.